mais um Talk About Wine, hoje sobre o método de pontuação, e curiosamente temos um convidado brasileiro, um apaixonado por este método de pontuação, o Alexandre Lalas. Para quem não o conhece, é um wine communicator, utilizando uma expressão inglesa, jornalista da revista de vinhos, brasileiro, conforme disse, um apaixonado pelos vinhos portugueses e pelo vinho do Porto. É também um dos primeiros Certified Port Educator. Neste momento também, eu penso que ainda só andará à volta de 30 e foi um dos 10 primeiros. Portanto, a nosso ver, é um enorme embaixador do vinho do Porto e que tem uma paixão também por esta questão do método de pontuação. Antes de entrarmos no método de pontuação propriamente dito, eu perguntava, Alexandre, o porquê deste teu entusiasmo por isto? O que é que achas de diferente, ou o que é a importância deste método? A gente fala muito, Bento. Primeiro, Bento, obrigado pelo convite, meu mestre. Bento, eu não estou podendo pedir a bênção como normalmente eu faço, porque nós estamos aqui de lados diferentes do Atlântico, mas a bênção eu sempre peço para é um prazer estar aqui contigo. Eu sou um apaixonado pelo terroir. E esse conceito do terroir, ele é um conceito sempre muito subjetivo. Eu sou um jornalista, lido com palavras, sou um apaixonado pelas palavras, na verdade. E acabo sempre pensando no terroir desse método mais poético, desse método mais lúdico, filosófico. O Álvaro Moreira da Fonseca era um engenheiro, e o engenheiro enxerga esses conceitos de uma outra forma. Ele acredita em números mais do que palavras. E esse trabalho minucioso que ele fez, na verdade, ele colocou número nessa questão tão subjetiva que é o terroir. Então, quando você dá número a um conceito lúdico, ele fica ainda mais bonito, fica ainda mais fascinante. E é o que o trabalho do Álvaro Moreira da Fonseca fez, e é por isso que eu sou tão apaixonado por esse trabalho aí. Isto tem a sua piada, porque é quase poético. Tu estás a falar sobre este método, não é? Isto também é preciso, se calhar, do ponto de vista histórico, referir que é a partir de 1947 que este método é implementado para a atribuição depois do benefício do vinho. Desde 35 que são adaptados alguns parâmetros gerais nesta altura, e é a Casa de Ouro que tem esta responsabilidade, não é? Depois virá a ser o Instituto dos Vinhos de Douro e de Porto. E então, queres-nos falar um bocado sobre este método de pontuação e quais é que são os parâmetros que são avaliados? São 12 parâmetros, né, Bento? Bem sabes, são 12 parâmetros que o engenheiro levou em consideração para definir aonde estão as melhores uvas para a produção do vinho do Porto. Ele classificou aquilo ali, vai de A até I, na verdade, né? Sendo que A são as melhores uvas, evidentemente I são as piores. A gente tem de 1.200 pontos para cima, a vinha classificada, a parcela é classificada como A, e ali esse sistema todo serve para dizer quanto vinho vai poder ser beneficiado por cada produtor, vindo, evidentemente, de cada parcela. O vinho que tiver... As uvas que vierem da parcela classificada como A, obviamente, em geral, acabam sempre sendo beneficiadas, enquanto uvas de parcelas C, D, E e F, muitas vezes acabam não sendo. Não, exatamente. Sim, exatamente. Portanto, isto vamos ter falar, mas isso é outro tema, mas eu acho que este tema já falamos aqui, mas depois na prática é isso. As parcelas com letra A vão ter 100% do benefício, o que não quer dizer que possam fazer os 100% de todo o vinho que seja produzido nessa parcela seja para fazer vinho do Porto, mas em função então aqui entrando no benefício um bocado, em função da quantidade de vinho do Porto que é autorizado, ou de mosto para produzir vinho do Porto que é autorizado anualmente, e esse volume anual que tem andado à volta das 110 mil pipas, vamos assim dizer, nos últimos anos, este volume anual é calculado em função de quê? Em função das vendas dos últimos anos, da previsão de produção de vinho do próximo ano, da próxima vindima, assim como da previsão de vendas para o próximo ano e, finalmente, ainda dos estoques existentes, não é? Mas, em relação ao método propriamente dito,
quais é que são, então, estes fatores que são avaliados? Antes da gente começar nos fatores, só uma lembrança para quem está assistindo a gente, esse método vale para vinho do Porto. Quando a gente pensa na qualidade do vinho do Douro, do vinho tranquilo, em geral, muitas vezes é até o contrário. Talvez as melhores uvas sejam justamente as que são menos valorizadas ali para a produção do vinho do Porto, tá? Só para deixar esse registro para quem... Exatamente. Para quem isto não é a sabe, beleza também desta fantástica... Estava a dizer que é a beleza também desta fantástica região, não é? É que temos a possibilidade de produzir vinho do Porto, vinho do Douro, e que é verdade que algumas das parcelas podemos ter aqui alguma sobreposição, mas por outro lado, também é verdade que pode haver parcelas que não tenham exatamente as melhores, portanto, que as uvas sejam boas para produzir Douro e não sejam para produzir Porto. Mas, entretanto, deixo a questão para falarmos um bocado dos diferentes fatores. Vamos lá, vamos para os 12 fatores, para os 12 parâmetros. Vamos começar com a localização. O Douro, acho que quase toda a gente que está assistindo a gente sabe, é dividido em Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior. Mas como o Douro é muito diverso, a diversidade do Douro é muito grande, só o fato de estar dividido nessas 3 sub-regiões não funcionava para o engenheiro Álvaro. Então, ele acabou separando o Douro em 5 seções, ou em 5 zonas. E cada uma dessas zonas tem setores, tá? A zona onde a gente tem a maior pontuação é justamente a zona número 4, onde a gente tem o coração do Cima Corgo e mais alguns vales ali no Douro Superior. Essa pontuação, dependendo da zona de onde você está e do setor que você está, pode ir de menos 50 a 600 pontos. Aí vamos para o segundo quesito, para o segundo parâmetro, que é a altitude. Quando a gente pensa em vinho tranquilo, a altitude, se calhar, é mais frio, acaba sendo melhor para as vinhas. Mas no caso do vinho do Porto é o oposto. A gente quer concentração, a gente quer força, a gente quer potência. E isso, aonde é mais quente, vai nos dar mais. Então, quanto mais baixo, melhor for. As vinhas que estão, ou as parcelas que estão até 150 metros, muitas vezes conseguem a pontuação máxima, que é 240 pontos. Se você está numa cota mais alta, acima de 650 metros, no Baixo Corgo, você acaba sendo punido com menos 900 pontos. Só nesses 2 primeiros parâmetros, a gente já tem um limitador muito grande. Porque se você está na zona número 4, num setor que te dá os máximos 600 pontos, em uma cota baixa, você já sai de partida nesses 2 primeiros fatores com 840 pontos. Ou seja, você está mais de meio caminho andado para você ter a sua vinha classificada, a sua parcela classificada como A. Por outro lado, se você está, de repente, numa zona 1, numa cota alta, acima de 650 metros, você já está com menos 950 pontos a partida. Vai ser quase impossível você conseguir os mínimos 201 pontos para fazer vinho do Porto. Muito provavelmente você vai usar essas uvas para fazer vinhos tranquilos de excelente qualidade. Mas, evidentemente, não é só isso. A gente tem outros 10 parâmetros, vamos a eles. A gente tem a inclinação, onde a gente tem um máximo de 100 pontos. Quanto mais inclinada for, 35 graus, você tem uma pontuação maior. Zonas planas, você tem mais vento, você tem, então, um microclima diferente, você acaba tendo uma pontuação menor. O solo, a gente tem... O Douro é quase que um mar de xisto, mas a gente tem zonas de transição, a gente tem zonas de granito. Então, as zonas de xisto puro são classificadas com 100 pontos. Quando a gente vai para as zonas de transição, menos 100, granito, menos 200. Os solos aluviões, que a gente quase não vê mais no Douro, são classificados com menos 400 pontos. Por quê? Porque o xisto absorve e reflete calor. Ou seja, acaba entregando mais calor, mais potência, mais concentração ao vinho, que é o que a gente precisa, o que a gente quer no vinho do Porto. Então, o xisto, para vinho do Porto, acaba sendo muito melhor do que o granito. A gente tem a quantidade de cascalho, por exemplo, no solo. Solos mais cascalhentos, a gente ganha mais pontos. A gente tem a questão da exposição. E aí varia, em geral, a exposição sul vai te dar uma pontuação melhor, mas dependendo de onde você está, que zona você está, você pode chegar a 100 pontos, em outras menos. E em zonas que você tem exposições menos favoráveis, pode chegar até a menos 30 pontos. A gente tem no Douro muitas montanhas e muitos vales, e com isso a gente tem muitos abrigos. Zonas mais abrigadas dão um microclima especial, mais protegido dos ventos, mais quente, mais ponto. A gente tem até 100 pontos. Zonas mais abertas, mais sujeitas aos ventos, acaba indo para 0 pontos. Então, abrigo 60 pontos, 0 pontos.
a gente tem, evidentemente, os rendimentos, né? E aí, aquela lógica de menos, a gente tem mais qualidade, a gente tem até 120 pontos e vai a zero. A gente tem as plantas, são 5 plantas recomendadas, né? 5 castas recomendadas. A gente tem a Touriga Nacional, Franca, a Barroca, a Roriz e a Titucão. São as 5 uvas. Aqui há mais que isso. Já são mais recomendadas? Essas das recomendadas há mais, mas é verdade, mas isto tem a sua piada, e pegando aqui nisto, tem a sua piada pelo seguinte, por percebermos que a evolução que houve quando foi implementado esse método e as castas recomendadas atualmente são diferentes. Isto mostra um bocado também a evolução que houve no sistema, mas é verdade que as 5 castas que o Alexandre falou são as mais importantes e eu depois refiro porquê. De perceber que havia castas que teriam menos interesse, porque atualmente vemos menos interesse enológico, e que na década de 40, quando isto foi implementado, no século passado, eram consideradas as mais interessantes, por terem um perfil diferente. Atualmente, a Bastardo continua a estar nas recomendadas como muito boas, o que é curioso. Mas porquê? Porque tem um teor alcoólico muito alto, tem pouca cor, tem um teor alcoólico potencial muito alto, o que significa que podem fazer uns belíssimos townies, por exemplo, não é? Mas que atualmente é uma casta que está a ser recuperada. As castas que o Alexandre estava a falar, que são as castas que foram as recomendadas do trabalho feito pelo José António Rosas e pelo João Nicolau de Almeida, finais da década de 70 e início da década de 80, quando foi publicado, foram as castas que depois foram mais valorizadas para novas plantações no Douro. E, portanto, são elas, a Touriga Nacional, a Tinta Barroca, lembrando novamente, a Touriga Francesa, que atualmente já podemos chamar-lhe outra vez Touriga Francesa, Tinta Roriz ou Tempranilho, para os nossos amigos espanhóis, e, finalmente, o Tintucão, não é? Mas são, sem dúvida, as castas. Mas eu interrompi-te aqui a enumeração dos parâmetros, que eu acho que ainda faltam alguns. Não faltam 3. Se eu não me engano, se eu não estou enganado, faltam 3. Falta a densidade da vinha. Quanto é a densidade? É 5,8, né? A máxima no Douro, não é isso? Devia saber de cor, mas não te sei dizer. Eu acho que é 5,8 ou 5,7, algo assim. A gente tem o sistema de condução, ou seja, vinhas estão mais próximas do solo, até 80 centímetros, são mais pontuadas, porque recebem mais o calor que vem do solo, e a gente tem a idade das vinhas. Lembrando que vinhas com menos de 3 anos não são habilitadas para a produção de vinho do Porto, e vinhas com mais de 25 anos, a gente tem a pontuação máxima, que é 60 pontos. Vinhas nessa idade intermediária levam 30 pontos. Ou seja, no final de toda essa confusão, se você tem uma vinha com mais de 1.200 pontos, você é classificado como A. Se você tem uma pontuação inferior a 201 pontos, você não pode produzir vinho do Porto naquela parcela, você pode destinar a sua produção a outro tipo de vinho, que provavelmente vai ser até muito bom, um vinho tranquilo, tem muitas condições de ser feito em zonas mais altas, em solos graníticos, em zonas mais frias, mas não para vinho do Porto. E lembrando uma coisa também, né, Bento, que as pessoas acham que só o A presta, mas se você estiver fazendo um vintage, evidentemente você vai buscar equilíbrio. E às vezes você acaba trazendo um pouco mais de acidez e de frescura de zonas classificadas como C, como D, e que inclusive são excelentes para townies. Não é que não acabam dando um poder de envelhecimento bastante interessante aos vinhos, justamente por conta dessa frescura. Então não é tudo A que a gente tem que pensar. Há também o valor nas parcelas classificadas B, C e mesmo D. Exatamente, e isto foi um método feito há 80 anos, praticamente, e que pretendia também espelhar o melhor possível, não é? Mas, obviamente, que há essas parcelas que podem até não ser tão valorizadas e que têm uma ótima qualidade para fazer para um blend do resto do vinho, e como o Alexandre disse, há aqui a questão, nos vinhos do Porto, por exemplo, ter a questão de vir buscar vinhos de diferentes parcelas, diferentes áreas, para completar o seu lote, o seu corte, como corte que se diz em brasileiro, não é? Uhum. E porquê? Porque o vinho do Porto é uma arte de saber fazer cortes ou de saber fazer lotes de vinho.
E apesar de todas estas especificidades das parcelas, nós já tivemos a oportunidade de falar disso noutras oportunidades. Bem, Alexandre, as nossas conversas costumam ter à volta de 15 minutos. Eu não sei se estamos aqui a chegar nos 15 minutos, mas se por acaso houver mais alguma coisa que nos queiras transmitir, ótimo, ainda temos tempo para te ouvir. Eu vou te dizer, Beto, falar desses parâmetros todos assim de forma tão rápida, acho que bati meu recorde. Normalmente, quando eu faço essas apresentações, eu fico aí uns 40 minutos ou mais explicando tintim por tintim cada um desses parâmetros, como eu te falei. Acho espetacular. Você colocou, né? Isso tem 80 anos e continua atual, continua a funcionar. Se a gente parar para pensar quantas coisas, quantas ideias que há 80 anos se tornaram obsoletas hoje em dia, né? Ideias de centenárias ou ideias com uma certa idade que depois, com o tempo, massacra essas ideias. No caso desse método de pontuação do Álvaro Moreira da Fonseca, ele continua atual, ele continua a valer, por mais que um ou outro produtor discuta, né? Reclame, fale um pouquinho, principalmente puxar a sardinha para o lado dele, no touro superior, calhar, a altitude podia ser um pouco menos penalizada, o outro que está no baixo corpo diz que por conta do aquecimento global, agora lá é mais quente do que era quando o engenheiro fez esses parâmetros, fez esse estudo. Queria que você falasse um pouquinho dessas reclamações que devem chegar aí no IVDP o tempo todo também, né? Pois, temos aqui uma pergunta sobre onde é que podemos pesquisar sobre o sistema de pontuação. Ele encontra-se na portaria 413 de 2001. Chama-se Regulamento da Classificação das Parcelas com Cultura de Vinha para a Produção de Vinho suscetível de obtenção da denominação de origem Porto. Este ponto na internet consegue encontrar, eu não posso garantir, mas provavelmente mesmo estará disponível na nossa página da internet do IVDP, na parte da regulamentação, onde se encontra a informação, a regulamentação mais importante. Lembro, Port Wine Hour todos os dias às 9 da noite, hora de Portugal, e que, portanto, o hashtag Port Wine Hour, e nós publicaremos as vossas fotografias. Também queria agradecer ao Alexandre Lalas ter feito em velocidade Fittipaldi, Piquet e Ayrton Senna uma apresentação de todos os parâmetros e de uma forma fascinante, diria eu, de todos os parâmetros deste sistema de pontuação das vinhas e que portanto, que foi fantástico e que agradece muito. Tenho a certeza absoluta que vamos continuar a falar e a encontrar-nos por aí. E muito obrigado, Alexandre, por ter estado connosco hoje. Eu que agradeço o convite, Bento. Foi um prazer, uma honra dividir aí esse tempo contigo. E, bom, a gente está sempre junto e vamos continuar junto ainda há muitos anos. Claro, claro que sim. Um grande abraço, Alexandre. Boa tarde a todos. Boa tarde.